Bem, pessoal, vejam, nós vamos fazer aqui uma aplicação que é para descobrir o número de defeitos que nós vamos ter em um metro cúbico de cobre, de vazios, tá? Propriamente dito, é um número de defeitos relacionados aos vazios. Então, o número de defeitos que nós queremos achar aqui da questão é esse ND, certo? ND vai ser o número de defeitos que queremos achar. O segundo ponto vai ser analisar isso conceitual para que vocês entendam um pouco. Primeiro é o seguinte, você tem um metro cúbico de cobre, muito cobre, tá? Na hora que a gente injeta energia, a gente injeta calor, nós vamos fazer com que haja algum desprendimento de alguns átomos. Então, isso vai fazer com que haja vazios, vacância, que é um tipo de defeito. Então, temos aqui uma relação. O N aqui embaixo é o número de sítios, que são posições de rede. São, por exemplo, a posição dos átomos, o número de átomos que eu tenho em um metro cúbico. Quantos átomos eu tenho? E aqui vai ser uma certa porcentagem. Então, esse valor aqui, que é E neperiano elevado a esse termo, ele vai me dar entre 1 e 0, justamente, porque 1 é 100%, 0 é nada. Então, 0,3, por exemplo, 0,0 alguma coisa bem próximo de zero, bem próximo de zero, mas enfim, é um número baixo, porque significa que vai ser x% do número de átomos que tem ali naquele 1 metro cúbico de cobre, vai ser desprendido naturalmente. Então, vamos supor uma célula tem 4 átomos, então um se desprende. Então, eu preciso saber quantos átomos tem para saber quantos por cento vai se desprender. E um átomo entre 4 seria 25%. Então, 25% dos átomos ali presentes vão se desprender, por exemplo. Então, por exemplo, em uma célula com 4 seria 1. Mais ou menos assim. Aqui nós vamos ter K, que é a minha constante de Boltzmann, é esse valorzinho aqui. Nós vamos ter aqui a temperatura. A temperatura tem que ser em Kelvin, certo? Então, a temperatura em Kelvin, nós vamos ter nada mais do que a temperatura em graus Celsius mais 273, né? E a energia de ativação. A energia de ativação aqui foi dada na questão é de 0,9 elétron-volt por átomo. Nós vamos precisar também saber o número de Avogadro e também a densidade do cobre em gramas por centímetro cúbico e também a massa atômica dele. Isso aí é dado lá na tabelinha periódica, tá? Então, o que acontece? Vamos aqui primeiro calcular esse N. Temos como achar esse N. Para achar o nosso N, nós temos que fazer o seguinte. A densidade desse meu cobre vezes o número de Avogadro dividido pela massa atômica do cobre vezes o volume dele. Volume. E tudo isso precisa estar nas mesmas unidades de trabalho. Se você analisar aqui, nós vamos ter o seguinte, análise dimensional. Nós vamos ter grama por centímetro cúbico vezes átomos por mol, que é o Na. O ACU, que é a massa atômica, vai ser gramas, aí o mol vai para cima, né? Mol, vezes o volume que a gente vai transformar ele, que está em metro cúbico, para centímetro cúbico. Assim, nós podemos anular grama com grama, mol com mol, centímetro cúbico com centímetro cúbico, e a gente vai ter nesse 1 metro cúbico a quantidade de átomos que esse volume tem, tá? De cobre, átomos de cobre. Lembrando que é cobre puro aí, né? Perfeito. Então, diante disso, eu tenho aqui que o meu N vai ser em gramas por centímetro cúbico, vai ser 8,4, tá? Vezes
6,02 vezes 10 elevado a 23 vezes, e aqui dividido também, vezes 1 metro cúbico. 1 metro cúbico em centímetro cúbico, a gente faz o seguinte, centímetro para metro é 10 elevado a menos 2, né? No caso, 1 metro tem 100 centímetros. Como é cúbico, a gente multiplica por 3. Então, vai ser 10 elevado a sexta centímetros cúbicos. 1 metro cúbico é isso, tá? Então, 1 metro cúbico é igual a 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. E aqui vai ser dividido por 63,5 gramas por mol. Essa continha ela vai dar o seguinte, 6,02 vezes 10 elevado a 23 vezes 10 elevado a sexta vezes 8,4 dividido por 63,5 dá aproximadamente, dá 7,96, tal, aproximadamente 8 vezes 10 elevado a 28 átomos ou sítios. Sítios são posições. Então, os átomos, eles ocupam posições, não é verdade? Então, quando a gente tira um átomo e coloca outro, a gente ali tem um sítio a mais. Então, átomos ou sítios. Então, vou colocar esse valor aqui do lado. Então, eu tenho aqui meu N é igual a 8 vezes 10 elevado a 28 sítios. Aqui, ó, posições de rede. E vou apagar esse termo, para a gente ganhar espaço. Fazendo a segunda parcela do cálculo, nós vamos fazer o seguinte. Vamos resolver esse lado de cá, né? Esse lado. Essa expressão ela vai ser assim. ND é igual a N vezes E, neperiano, elevado a menos QD dividido por KT. Tá? Então, primeiro, quem é T? T é 1000 graus Celsius. Então, vai ser 1000 graus Celsius mais 273, que fica 1273 Kelvin. É? Bolinha aqui, tá? Esquece essa bolinha aqui desse lado. Ok, a constante de Boltzmann já está aqui, que é 8, só para que vocês vejam, 8,62 vezes 10 elevado a menos 5 elétron-volt por átomo vezes Kelvin. Ok? Perfeito. E aqui é 0,9, que já está dado na questão, que é 0,9. Então, a gente, consequentemente, consegue já aplicar tudo nessa fórmula. Então, eu vou aplicar nessa fórmula, vou escrever de preto. ND é igual a 8 vezes 10 elevado a 28 vezes E elevado a menos 0,9 dividido por 1273, temperatura, versus a constante de Boltzmann, 8,62 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Pronto, então, para facilitar a vida de vocês, façam o seguinte. Dividam primeiro esse termo, né? 0,9 dividido por 1273 vezes 8,62 vezes 10 elevado a menos 5. Aí multiplica por menos 1. Aí coloca E neperiano da resposta
dá um número bem baixo, mas está próximo de zero, mas não igual a zero, porque vai existir a vacância, dá 0,0003 aproximadamente. Mas a gente deixa, tá? E multiplica por esse valor aqui. Vezes 8 vezes 10 elevado a 28. Então, meu ND, o número de defeitos que vai ter vai ser 2,19 aproximadamente, vezes 10 elevado a 25, tá? Defeitos, vacâncias, vazios. Aproximadamente isso, perfeito. Resposta confere.